recebido agora em abril, né? Ter feito a, a cerimônia, mas a gente volta ainda para fazer essa entrega para ela. De repente, né, a Celso aí, Carlos, Então, entregar um título de cidadão para você aí. Aí, que legal. Bom, já estamos no ar, só vamos esperar um minutinho para as pessoas chegarem para a nossa live de hoje com a Fernanda Abreu, cantora, compositora, uma grande expoente da música popular brasileira. Nós vamos aqui ter a condução da live de hoje pelo poeta e educador e professor Márcio Vidal e pelo Rubens Carsoni. Só vamos, as pessoas estão chegando. Só um minutinho, pessoal. Gente, quando fica uma tarde aqui em cima, como é que faz para sair, hein? Esse streamyard.com. Vocês sabem? Para nós não aparece, para mim não. Não aparece. Não, só para você, aqui na tela não aparece, viu? Para gente não Será aparece. que é porque você deitou o celular? Se você voltar para ele para cima. Deixa eu ver. Opa, deu uma virada. Foi por isso. Deu uma travadinha. Mas tudo bem, acho que fica melhor assim, né? Fica mais ampla a tela. Nossa. Tá. Você está no Rio, Fernanda? Tô no Rio. Tá no Rio? Tá frio aí ou tá 40 graus? Rio, 40, tá frio, tá tipo 16 graus, sei lá, 18. Nossa. Então tá frio, pro carioca tá frio, né, Fernanda? Nossa, terrível, 16 graus não tá não. Mas aí eu tô acostumada, porque eu tô casada com um músico de São Paulo e eu vivo aí, né? Eu fico 15 dias aqui, 15 dias em São Paulo. Só agora com a pandemia que ele veio morar aqui, porque não dá pra gente ficar indo e voltando, né? Sim, arriscado. E realmente, cara, é muito frio São Paulo para mim. Mas eu adoro a cidade. Há muitos anos já eu adoro, desde 1990, que São Paulo me recebe super bem. Eu gosto muito da cidade. Fez até uma música para São Paulo aí, né, Fernanda? São Paulo SP. São Paulo SP. Que legal. Márcio, então pode começar. Vamos iniciar a nossa live hoje. Bem, boa noite a todas e todos. Mais um Em Casa Tem Cultura, aqui todas as sextas-feiras, com convidados muito especiais. Semana passada tivemos o Túlio Fernandes, passou por aqui também o Edgar Escandurra, a Mariana de Moraes, Chico Salem, Sérgio Vaz, enfim, e todos que passam aqui, né, são pessoas que são muito queridas por nós e que a gente entende que tem muito a contribuir com a cultura brasileira, que já contribuíram também muito com a cultura brasileira, e principalmente porque a cultura humaniza as pessoas. Esse é o nosso foco principal, é tocar as pessoas por meio da cultura. Né? Aqui, eu como professor, poeta da periferia, né, a gente sei muito bem como que a gente chegar num aluno ou chegar na comunidade por meio da cultura. Enfim, queria apresentar aqui a nossa convidada, Fernanda Abreu. Seja bem-vinda, né? Também já passo a palavra a todos vocês, né? O nosso professor Carlos Gianazzi, o vereador Celso Gianazzi, né? E o nosso jornalista aqui e DJ, que faz uma festa maravilhosa aqui na Vila Madalena, que é a Odara, uma festa também muito legal. E para abrir a live, como, né, sempre, eu vou recitar um poema, e aí depois do meu poema eu passo a palavra para o professor Carlos Gianazzi, ele passa para o Celso Gianazzi, passa para o Rubens, e o Rubens passa para a Fernanda, né? Então vamos lá. Vou recitar um poema chamado Soneto do Perigo. Afasta de mim teu encanto, liberta-me do teu desejo. Minha alma padece, vivo, canto. Se olho para ti, me vejo. Se a vejo não dá, sorrio. É mágico isso, não explico. É uma unção que dispara arrepio. Se disser para que eu vá, eu fico. Se disser para que eu fique, eu amo. No íntimo segredo, desejo. Quanto mais se afasta, a chamo. Quanto mais se aproxima, destino. E se quiser ser amada, avisa, para que não seja poesia a última. Então, boa noite a todas e todos mais uma vez. Linda,
lindo! Parabéns! Legal, muito Legal. hein? Legal. Parabéns. Isso da Obrigado, música, passo a hein? palavra. Opa, já pensou? Pois é, você já gravou com muitos amigos meus, né? Inclusive o Fernandinho Beatbox lá, nossa, coisa linda, assim. Enfim, passa a palavra para o professor Carlos Gianazzi. Professor. Primeiramente, agradecer a Fernanda Abreu pela presença aqui na nossa live de hoje, nas nossas redes sociais, contribuindo com esse evento cultural, e dizer que nós admiramos muito seu trabalho, Fernanda, porque você é uma grande cantora, uma grande compositora também. Você tem uma história já na música popular brasileira, que vem desde os anos 80, né, com a Blitz, não tem como falar de você sem falar da banda Blitz, mas depois você teve uma trajetória, uma carreira solo, nos anos 90, muito importante, com muita influência da música negra. Eu até queria que você falasse da influência da música negra na sua obra, na sua musicalidade. E você sempre foi uma pessoa contestadora, você fez uma música para o Rio de Janeiro, fazendo contraponto com as músicas em homenagem ao Rio de Janeiro, como Garota de Ipanema, Cidade Maravilhosa. Você faz a Rio 40 Graus, que faz um contraponto ao outro lado do Rio de Janeiro. Enfim, você tem o espírito da contestação, e eu queria que você falasse sobre isso. Você viveu no final dos anos 70, início dos anos 80, no processo de reabertura do Brasil, enfim, pegou também uma parte da ditadura militar no Brasil, e hoje a gente vive um momento difícil também de obscurantismo, de ataque à cultura. Caetano Veloso escreveu um artigo agora para o The Guardian, falando que o governo Bolsonaro está acabando com a nossa música, com o nosso cinema, com o nosso meio ambiente, né? Então, nós vivemos um momento difícil também de obscurantismo, de ataque aos artistas, aos professores, à educação, à ciência, enfim. A gente queria ouvir você um pouco sobre isso, como que você vê todo esse momento histórico, e ouvir você cantar, logicamente. Então, é isso que eu quero falar. Na verdade, queremos te ouvir. Muito obrigado, Fernanda. Uma honra te receber aqui. Valeu. Celso. Então, eu vou primeiro agradecer a nossa convidada especial dessa noite, Fernanda Abreu, né, que nós sabemos muito bem como que está a sua agenda, muito corrida, e você estar aqui com a gente hoje, disponibilizar seu tempo para conversar com a gente, com as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais aqui. Fernanda, você que é uma cantora, como o Carlos disse, é uma compositora, multi-instrumentalista, bailarina, você é um grande nome da música popular brasileira, e as pessoas estão falando aqui já no chat, já viu muitas músicas da Fernanda Abreu, eu amo as músicas da Fernanda Abreu. Então, você tem uma história, como nosso professor Carlos Gianazzi acabou de dizer, tem uma história lindíssima, né? Toda a sua trajetória, desde a Blitz, né? Mas nos anos 90 também, quando o rock estava muito em alta aqui no Brasil, você vê com o seu ritmo de música do pop brasileiro, você também mostrou ousadia nesse momento, apostou nisso. Então, dizer para você que é uma honra tê-la aqui com a gente, muito obrigado. Cumprimentar aqui também nosso poeta, professor Márcio Vidal, o nosso professor deputado Carlos Gianazzi, e nosso jornalista DJ Rubens K. também, que estão aqui nos acompanhando nessa noite. Muito legal de bater esse papo, de saber também, Fernanda, uma curiosidade muito grande que tem das suas influências, né? Quem te influenciou na sua trajetória, no início da sua carreira musical? Então, obrigado, estamos aqui para te ouvir, falar da sua vida, da sua trajetória e da sua música, e cantar também. Obrigado, Fernanda. Nada, um prazer. Rubens, só uma ressalva. Claro que Amor Geral é das coisas mais lindas dos últimos anos, viu? Só essa... Obrigada, gente. Legal. E o Rubens? É minha vez? Só, Rubens, antes de bacana, você Fernanda. falar, eu esqueci de falar, não vou falar mais, mas que a Fernanda Abreu, o Brasil tem muitas cantoras, né? Grandes cantoras brasileiras, mas a Fernanda é uma das poucas cantoras que compõem também. Nós temos poucas cantoras compositoras, né? Então, eu queria fazer essa observação. É verdade mesmo.
A Fernanda é do time da Dolores Duran, da Rita Lee, da Marina, da Paula Toller, né? Cantam e compõem muito bem. Fernanda, é uma honra e um prazer, viu, falar com você. Nós acompanhamos sua carreira assim, desde os anos 80, e você tem uma coisa interessante, que você participa de 2 momentos assim, seminais na música brasileira, assim, com a Blitz, né? Aquele que detonou todo o movimento do rock, aquele compacto inesquecível, Você Não Soube Me Amar. E depois, nos anos 90, quando os anos 90 era uma coisa de misturar as coisas, de mix, né? Você veio com uma coisa muito bacana, de uma música, uma pegada funk, samba, carioca, interessantíssima, né? Inclusive o teu disco, o primeiro disco, maravilhoso, está fazendo 30 anos agora, né? E também eu gostaria que você falasse sobre isso daqui a pouco, que você falasse daquele momento importante dos anos 80, que se não fosse aquele compacto maravilhoso, talvez as gravadoras não se interessassem por aquelas outras bandas todas que estavam ali tentando entrar no mercado de disco, né? Titãs, Ultraje, Kid de Abelha, Legião Urbana. Tudo começou com a Blitz, né? E você estava ali presente, viveu esse momento, né? Esfuziante ali do rock brasileiro. Era um momento de quase abertura política, 82, né? Enfim, você tem muita coisa para falar. Agora é com você. Gente, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. E eu estou muito feliz, porque realmente esse ano, em 2020, eu completo 30 anos de carreira solo e 38 anos, né, de profissão, vamos dizer assim, né, desde o comecinho da Blitz de 82. E eu acho que é uma vitória, porque é muito difícil no Brasil, né? A gente está acostumado aqui no Brasil, todos os governantes, todos os presidentes, a gente nunca teve realmente uma valorização que é super importante, tratada como estratégica para a nação brasileira, que é a cultura brasileira, né? A gente passou por vários presidentes, especialmente depois da abertura, né? E onde que a gente percebia, mesmo no principal, acho que o melhor ministro da cultura que nós tivemos, que foi o Gilberto Gil, e o Juca Ferreira também, que é um cara excepcional, a gente conversava muito sobre isso, porque eles não tinham nem orçamento para criar as políticas públicas deles. Então, para mim, é uma vitória, assim, uma honra estar fazendo 30 anos de carreira solo e 38 anos aí de carreira. Eu posso começar dizendo para vocês que as minhas influências, né, como o Carlos perguntou, acho que foi o Carlos. Gente, vocês estão aí? Gente? Alô? Sim, estamos aqui te ouvindo, é que só você vai ficar na tela enquanto você fala. Ah, tá. Eu queria ver vocês, mas não. Você fica sozinha, mas nós estamos aqui embaixo de você te acompanhando. Fique tranquila. Mas vocês conseguem ir falando junto comigo qualquer coisa que vocês queiram, né? Pode deixar. Tá. Fique tranquila, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho das minhas influências, né, na música. Eu, desde pequena, eu tive uma relação muito forte com a dança. Então, a música negra, ela entrou nesse lugar de afirmação. A música negra me ajudou a me entender como gente. Eu me lembro que assim, eu era uma menina muito adolescente, com 14 anos, muito ainda pré-puberdade, eu não tinha peito, eu era muito pequenininha, as pessoas me davam 11 anos de idade, e eu não tinha muita afirmação junto às minhas amigas de 14 anos, que já eram mulheres feitas, lindas, gostosas, e eu não conseguia arrumar um namorado, eu não conseguia chamar a atenção dos meninos. E eu me lembro que eu comecei a ir nas festinhas com 14 anos
E eu comecei a dançar com 9 anos de idade e comecei a me desenvolver na dança. Não só na dança clássica, mas também, né, na dança popular, na dança nas festinhas e tal. E aí eu comecei a gravar umas fitas cassete para levar para as festinhas. E eu comecei a perceber, nessas fitas tinham muita música disco funk americana, e tinha ali Tim Maia, tinha Hildon Cassiano, Benjor, tinha uma galera aqui brasileira que fazia uma música swingada, que era uma mistura de soul com funk, com samba, bossa nova, né? Toda essa galera tinha essa influência, mas tinha uma influência também do funk americano, de James Brown, e do soul de Marvin Gaye. E eu comecei a fazer essas festinhas ali nos anos final. Eu fiz 10 anos, eu nasci em 61, eu fiz 10 anos em 71, e me lembro já de, em 71, ficar na frente do espelho, imitando o Tony Tornado com a BR-3, imitando Michael Jackson nos Jackson 5. A música negra sempre fez parte da minha vida, sempre. Eu me lembro que o primeiro compacto que eu comprei foi o Top Top, que tinha uma linha de baixo. Hoje em dia eu até brinco com o Liminha, porque ele que criou aquela linha de baixo espetacular, que é uma linha de baixo soul, né? Naquele som dos Mutantes, que sempre foi mais rock, mas essa música especificamente tinha uma linha de baixo super soul, que era aquela linha: eu vou sabotar, tum, 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 vou casar com tum, e que era uma linha nitidamente que vinha ali da música negra. E assim eu entrou de uma maneira muito orgânica para mim. E eu comecei a comprar os discos de James Brown, comecei a comprar os discos de Marvin Gaye, Stevie Wonder e Tim Maia, Azul da Cor do Mar, eu me lembro perfeitamente quando saiu, e Jorge Ben. Eu gostava muito e botava isso nas festinhas, e foi ali que eu comecei, né, a chamar a atenção dos meninos e a chamar a atenção da minha turma. E foi esse primeiro momento assim de música para mim na minha vida. Ao mesmo tempo, engraçado que, paralelamente, já com 7 anos de idade, eu e meu irmão, a gente acompanhava os meus pais nas viagens e tal. E meus pais eram muito musicais. Eles tinham uma banda de samba chamada Patota. Era um grupo, uma espécie de roda de samba dos amigos deles. E a gente ficava ouvindo, ficava ali do lado o tempo inteiro ouvindo samba. Muita Clara Nunes, Clementina de Jesus, Martim da Vila, Roberto Ribeiro, João Nogueira. E muito samba enredo também. Meus pais saíam todos os anos em escola de samba e levavam a gente em 75, a gente já ia para Presidente Vargas ver os desfiles de escola de samba, via a primeira vez a Ilha do Governador passando, por isso que eu gravei o Samba é Hoje. E essas coisas que a gente faz na carreira, elas não são gratuitas, né? Elas são de verdade. Então, a música negra, né, o samba, o funk americano, e depois, mais tarde, o funk carioca, ali em 89, quando eu, pela primeira vez, fui a um baile funk, que fiquei muito impressionada com a potência, não só do som, mas a autenticidade daquele movimento. Eu fiquei muito impressionada com a expressão verdadeira, legítima, né, da galera preta, pobre, favelada do Rio de Janeiro, fazendo aquele som, ainda sem MC, ainda só com as equipes de som, mas dançando todos os fins de semana, num movimento cultural, né, num movimento comportamental, além de musical, muito importante para o Rio de Janeiro e para a cultura carioca, que depois acabou virando o Funk Brasil, mas isso tudo acabou se juntando na minha vida com a minha ida para a faculdade também. Eu fiz 6 meses de arquitetura, meu pai era arquiteto, mas aí tinha muita matemática, eu desenhava bem também, meu pai me convenceu a fazer arquitetura, e depois eu fiz, então, sociologia, mais 2 anos e meio. Então, eu acho que essa formação, eu gostava muito de política também, meu primeiro namorado, sério, assim, ele era do Partido Comunista e a gente viajava para os congressos da UNE, eu sempre curti muito política. Então, eu acho que essa formação que a gente tem ali de criança, adolescente e jovem,
né? No meu caso, que foi a dança muito forte, a música muito forte, a música negra muito forte, ao mesmo tempo que a política e a sociologia e a arquitetura com o urbanismo. Eu cheguei a trabalhar com meu pai no IFAM, que a gente subia as favelas fazendo uma espécie de censo, contando os barracos e contando, né? Eu ficava ali de estagiária. Eu também sempre estudei em escola pública, né? Meus pais sempre me colocaram, eu e meu irmão, para estudar em escola pública. No momento que a escola pública era uma escola, né, que era incrível, assim, tudo que eu aprendi na vida eu aprendi ali, inclusive música. Eu tive uma professora de música chamada Dona Raquel, que foi muito importante na minha vida, do meu irmão. Gravamos um disco na escola pública, fomos para a TV, ela ensinou, a gente tinha aula de composição, tinha aula de percepção musical, e contava um pouco a história do Brasil através da música. Era uma professora excepcional. Então, eu agradeço muito aos meus pais por essa formação que eu tive, muito ampla, de uma visão ampla assim, do coletivo, né? E social, que foi muito importante para a minha vida e para a minha música, e é até hoje, né? Então, e que está refletido ali no último trabalho que eu fiz, que é o Amor Geral, que fala exatamente disso, né? Da necessidade que a gente tem que ter de olhar para o outro, né? A vida da gente não é nada se a gente for pensar de uma maneira individual, pensar na nossa vidinha, na nossa rotina, de acordar de manhã e o que a gente tem que fazer a gente. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, para os outros. A nossa casa é nossa, mas a nossa cidade é a nossa casa, né? As pessoas que passam na rua são nossos parentes, de alguma maneira. Todo brasileiro é meio nosso parente. Então, eu acho que a gente tem que cuidar desse amor que a gente tem que ter, né? E, cara, a gente pode desenvolver isso durante a live inteira, mas a gente está num momento muito difícil do Brasil, né? Eu tive uma história, assim, de que, politicamente, por exemplo, eu me lembro quando, na primeira capa da Isto É, da Blitz, em 82, eu saí com uma estrelinha do PT na época. E aí, depois que os caras... a gente foi embora da sessão de foto e tal, e depois, então, que os caras vieram dizer: pô, mas a Fernanda está fazendo propaganda política de um partido político, e não deu para tirar aquela estrelinha e ficou aquela estrelinha ali. Então, assim, em 2003, quando o Lula se elegeu, foi uma coisa muito, muito emocionante para todos nós, brasileiros, que sempre lutamos assim por um Brasil, né, menos desigual, um Brasil mais justo, um Brasil com mais oportunidades para todo mundo. E me lembro que eu fui cantar na posse do Lula em Brasília, que ele me chamou, e eu fui assim, com o maior prazer. E depois a gente começou a ver tudo que aconteceu, né? Especialmente, eu acho que na política tem uma coisa brasileira, que eu acho que vem desde Dom João, né? Que é essa história de ser o amigo do rei, né? Do privilégio, né? Essa coisa do privilégio é uma coisa que é muito, muito nefasta para a política brasileira. Mas eu não vou ficar aqui me alongando, fazendo um monólogo, mas para mais ou menos situar vocês da minha formação como pessoa, né? E como artista, que foi o que veio desde a minha infância e depois dos estudos que eu tive e das pessoas que eu encontrei. Os anos 80, por exemplo, foram impressionantes aqui no Rio de Janeiro, né? A gente teve o Asdrubal trouxe o trombone, que era um grupo de teatro que tinha Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Hamilton Vaz Pereira, Evandro Mesquita, Perfeito Fortuna. Foi muito revolucionário, né? Aquele grupo de teatro. Final dos anos 70, ainda na ditadura, e eles trouxeram um outro discurso jovem, que foi assim muito importante para a gente aqui no Rio. E aí foi criado aquele circo voador, aquela lona no arcoador, e ali foi uma meca assim, de uma galera que hoje está fazendo arte ainda, né? Muito forte no Brasil, né? Eles fizeram umas turmas, o Asdrubal criou umas turmas de estudo dentro do circo voador,
Então, por exemplo, do Evandro Mesquita e da Patrícia Travassos, chamava Bandoentes por Acaso Estrelados. Saiu a Intrépida Trupe, saiu o Gringo Cardia. Eu não vou me lembrar de todo mundo, mas assim, só para você ter uma ideia, Cazuza, Bebel Gilberto, Léo Jaime, Frejá, Fernanda Abreu, Evandro Mesquita, Fausto Fawcett, Deb Bloch, André Beltrão, Márcio Trigo, sei lá, Chacal, Bernardo Vilhena. Era tanta gente ali no circo, a Graciela Figueroa, né, com o grupo Coringa de Dança, Débora Coker. Toda essa gente que é da nossa geração que estava ali no circo, né, criando ali no começo dos anos 80. Então eu vivi, graças a Deus, eu vivi assim momentos muito importantes assim de cultura assim, aqui no Rio de Janeiro. E fico muito grata assim por estar até hoje, né, fazendo aqui música. Às vezes as pessoas falam que o pop é muito descartável e tal. Então eu fico feliz de estar com uma carreira longeva, né, depois de tantos anos ainda produzindo. E esse ano está sendo uma grande comemoração para mim. Infelizmente, a gente está passando por esse momento super triste do coronavírus, né? Muitas pessoas perdendo parentes, perdendo amigos, isso é muito triste mesmo, especialmente porque a gente está num barco à deriva, né? A gente não tem ministro da Saúde, a gente não tem governo, a gente não tem um plano, né, estratégico, a gente não tem políticas públicas cuidando aí dessa gente. Ainda por cima tem gente ainda roubando em cima de respirador, né? É uma situação muito triste assim que o Brasil vive atualmente politicamente, eu acho, muito triste. Mas a gente da arte, da cultura, a gente está aqui, eu acho, para isso também, para a gente conseguir colocar com as nossas palavras, com a nossa. Bem, nossa, que história maravilhosa. Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Bem, tá, beleza. Obrigado, Fernanda, aí né, por essa história, que você conseguiu abordar vários pontos que nós gostaríamos de falar, né, que o Rubens colocou. Pedi pro Carlos tentar pôr a Fernanda aqui para o meio, né, fazer uma troca aqui de cadeiras. Me tira também. Legal. Bom, Fernanda, Ótimo. queria então, antes da gente começar a poder trocar uma ideia, queria que você cantasse também alguma coisinha pra gente. Você falou né, desse momento. Eu imagino assim também, antes de você cantar, o Circo Voador, ele é um centro do Rio, assim, da música brasileira, que, né, de todos esses nomes que você falou, e que todas essas pessoas reconhecem, né, quando você conversa com essas pessoas, né, todo mundo reconhece esse lugar como um lugar de formação, de encontro, de troca e de decisões para a vida, assim, ali, né? Você começou como arquiteta para sociologia, né? E decidiu por fim virar artista, ainda bem. E eu queria, né, que você cantasse um pouquinho, daí depois eu passo. O Rubens tem umas perguntinhas embaixo da manga ali, eu vou passar para ele. Ela já falou tudo. Já. Cadê o Carlos? Você tá ouvindo, Fernanda? A gente? Não sei. Vocês estão ouvindo a Fernanda? Não. Não, o seu microfone não tá desligado, Fernanda. Deve ter acontecido alguma coisa. Acho que tem que religar. O seu som não está saindo. Eu achava que era só.
toda a sua fala a gente ouviu, mas agora eu não estou te ouvindo. Agora que ela vai cantar, a gente não está ouvindo. Talvez ela tenha que sair de novo e entrar. Não, o seu microfone não está funcionando. Eu acho que talvez você sai da live e entra de novo. Daí volta ao normal. Não estamos. A gente não te ouve. É melhor você sair isso aí. Bom, só um minuto, pessoal, ela vai entrar de novo. Isso acontece. Eu ia pedir, então, aproveitar e pedir, né, para quem está assistindo aí, para compartilhar, né? Tem aí no Facebook, no YouTube, tá ao vivo. Acho que a gente precisa, né, valorizar esse momento, essa grande artista que está aqui com a gente. É um momento muito precioso, né? Toda essa história que ela contou. Então, riquíssima, né, Márcio? E ela chegou, ela está voltando, vou colocar... Faz a reestruturação do quadro, Carlos. Eu vou tentar aqui. Ela voltou. Voltou, Fernanda. Ixi, tá... Não. Você nos ouve. O seu microfone não está falando. É estranho, Você nos ouve, Fernanda? Bom, vamos lá. Tá tentando. Não, nada. Não. Nada. Eu acho no final da sua fala. Bolsonaro está boicotando a gente aqui. Também acho. Você nos ouve, Fernanda? Você nos ouve. Agora que eu ia falar do primeiro time a aceitar negros no Rio de Janeiro. Não, mas aí tem que esperar ela voltar com o som, né? Vasco da Gama. Sim. Pois é. Não. Ela é vascaína. Fernanda, esse problema deu no meu celular antes de entrar na live e eu precisei reiniciá-lo. Foi assim que eu voltei para falar com o Carlos. Ela já reiniciou de novo. Não, reiniciar É ligar o celular, desligar e ligar de novo, né? Isso, foi isso que eu fiz. O problema da tecnologia tem isso, às vezes nos traz alguns problemas, né? E ficam exigindo dos nossos alunos que eles tenham aula online, como se a gente não consegue aqui, né? Nós temos dificuldades técnicas, imaginem vocês, os nossos alunos da rede pública, que não tem banda larga, que não tem celulares inteligentes, não tem computadores atualizados. Isso. Não, é uma ideia de jirico. É completamente inviável isso. Demais. Não tem por onde. Pois é. Eu ia perguntar para ela do Júlio Barroso, se ela conheceu, se ela teve contato, porque, na verdade, ele é antes da Blitz, né? Ele é um mentor do Júlio Barroso. Sem dúvida, Carlos, mas assim, Carlos, ele gravou antes e trouxe muitas informações da New Wave americana para o Brasil. Mas o gatilho de tudo foi Você Não Soube Me Amar. Foi a Blitz. Até vou lembrar uma história do Asdrubal trouxe trombone aqui. Legal. Então fala agora, antes dela cantar. Falo. Você tranquilo. Pega assim que ela voltar. Falo. Interessante. Um debate com o Asdrubal na Folha de São Paulo, o Evandro despretensiosamente falou da banda. E logo depois virou história. E eu queria saber também dela, já na carreira solo, sobre a gravação do Jorge Ben, Jorge de Capadócia, que ficou linda com ela. Ficou. Nossa, muito. Sim, nossa, ela transformou o Jorge da Capadócia. Inclusive. Vocês viram a formação musical dela, é a melhor possível, a música black, né, cara? Americana e brasileira, né? Exatamente. Inclusive, ela é uma excelente DJ, porque o que ela gravava é um repertório maravilhoso, né? Ela voltou. Tá me ouvindo? Tô. Sim. Opa! Que ótimo. Legal. Então, Rubens. Fernanda, eu vou pegar um mote da sua fala aí. Eu fui um rapaz
que amei demais, o Asdrubal trouxe trombone. Quando eles vieram para São Paulo, assisti Traste Leão, aquela coisa toda. Depois, todas as peças do Hamilton eu assisto. E eu lembro que eu estava num debate na Folha de São Paulo com o povo do Asdrubal, o time inteiro, titular, assim, o Luiz Fernando, a Regina, a Patrícia, a Helena Brito, o Hamilton. E aí, de uma hora para outra, despretensiosamente, o Evandro falou que tinha uma banda, falou o nome da banda e falou que ia lançar um compacto, mas muito despretensiosamente. E logo depois isso virou história. Aquilo que eu falei no início, se não fosse essa música, esse gatilho, né, detonou toda aquela onda, talvez a história fosse outra, né? Você viveu isso intensamente, né? Verdade. É isso. Não, e foi para a gente também, foi muito louco, porque o Evandro, a Blitz já existia durante um ano, antes de eu e a Márcia entrarmos, ela existia só de meninos. E aí o Evandro, a Márcia, que era minha vizinha aqui no Horto, me convidou para entrar um dia no ponto de ônibus. Ela falou: Fernanda, eu estou namorando um guitarrista, que é o Ricardo, e ele tem uma banda chamada Blitz, mas eles já estão quase desistindo porque não está acontecendo nada com a banda e eles querem botar umas meninas. Você topa entrar? A Kátia Bronstein fez um show com a gente, mas não quis mais ficar. Você não topa entrar? Eu falei: topo. Eu estava com uma banda com o Léo Jaime, naquele momento, chamada Nota Vermelha. Porque essa época, quando a gente é assim, jovem, você faz tudo, né? Faz um monte de coisa, tem banda, tem isso, tem aquilo. Então tinha essa banda com o Léo Jaime e aí eu fui fazer o primeiro ensaio. O primeiro ensaio que eu fui na Blitz, encontrei o Evandro e adorei as músicas, não conhecia as músicas, adorei e tal. E o Você Não Soube Me Amar também acabou, ela é uma composição do Evandro, do Barreto, não sei se tem mais alguém, mas acabou meio fechando nesse ensaio. Acho que o Batata Frita, alguma coisa daquele diálogo, a gente também participou. E aí o Evandro falou: gente, então vai ser o último show no Arpoador. A gente tem essa lona, que vai ser só esse verão de 82. Então a gente vai fazer o nosso último show da Blitz. Aí eu até falei: pô, Evandro, mas você está me chamando para fazer o último show? Não, porque a gente já está, não dá, a gente está 1 ano tentando. E aí fez tudo, botou cenário, não sei o que lá. E o show deu super certo. E nesse show ele investiu e chamou todo mundo. Chamou o Mariozinho Rocha da gravadora, chamou o outro da gravadora, chamou o Cleberson, que era um cara da Rádio Cidade, estava montando a Rádio Cidade aqui no Rio. E o show foi incrível. E aí, acabando o show, o Mariozinho Rocha veio e falou: olha, eu quero levar vocês para gravar esse compacto dessa música, Você Não Soube Me Amar, que música incrível, que começa com esse texto, sabe essas noites, você sai caminhando, incrível isso. E aí gravamos um compacto, um singlezinho, e na gravadora os caras falaram: mas qual é a música que a gente vai botar do outro lado? Aí o Evandro falou: não vamos botar nada não, vamos botar nada. Aí os caras: como assim? A gente vai fazer um compacto que vai ter um lado Você Não Soube Me Amar, e do outro lado nada. Aí os caras toparam a história, lançamos esse compacto e foi um estouro. Eu me lembro que eu estava nesse momento. A tua voz sumiu, Fernanda. Tua voz sumiu de novo. Eu acho que é quando se alguém tenta te ligar ou manda alguma mensagem, isso acontece. Talvez desabilitar as mensagens. Será que ela está no celular? Não, tá. Fala, Fernanda, para a gente ver. Ouvir, né? Não. Deve estar no celular. Você está no celular, ou Fernanda? Sim, ela está. Não, se alguém manda uma mensagem, acontece isso, se aparece assim, às vezes, ou tenta ligar. Ah, tá. Então deve ser. Então ela tem que entrar de novo. Não tem jeito. O papo Não, tá fica ótimo, tranquila, tá tudo certo, tá ótimo aqui. Nossa, o papo tá muito bom.
Quando ela voltar, vamos pedir para ela cantar alguma É coisa. verdade, agora ela tem que cantar a capela, porque não tem. Deixa eu falar para você, eu quero lembrar para ela o Ah, primeiro disco. Acho que a Blitz foi vítima da censura mais ridícula da história da música brasileira, porque no primeiro disco as duas músicas vinham riscadas, foram duas músicas censuradas, ah, e o disco vinha riscado. É uma das coisas mais ridículas da cultura brasileira. Da e isso já censura. isso em 1982, quando já estava na abertura, Dois. que foi o ano que E nós era tivemos assim. eleição para governador do estado, a primeira eleição para governador Aí, do estado. e o Evandro, e a música assim, o Evandro fala, puta que pariu, ela pegou no meu pau, as coisas assim que hoje em dia. Tá Nossa, rolando? Voltou, Tá Sim, rolando. tá sim. rolando. Bom, eu botei o telefone naquela luazinha, sabe? Ah, acho que sim, agora vai, porque aí Acho não que recebe melhora isso. mensagens, isso. É. É. A gente queria aproveitar e pedir para você, ô Fernanda, para você cantar uma música pra gente. Depois a gente tem mais, né, lembranças aqui para falar O que vocês de querem? álbuns e música. Ah, Puxa, aí você o que- escolhe. você porque escolhe. você. Eu escolheria Jorge de Capadócia, né? Mas Ah, Então vamos nessa. eu adoro. Com Pena que você, não tem nada. Eu não tenho. Mas a gente pode. Eu vou à capela mesmo. né? Você é um A instrumento, capela. você é a banda, você é tudo. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. sim, Tá bom. Jorge sentou praça na cavalaria e eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo um pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Porque eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge, né, gente? maravilha, salve Jorge, salve. Essa Salve música é uma Jorge, oração, salve né? Benjó. Ô Fernanda, Essa música é uma oração. é uma oração, é uma reza, né? É uma reza. Para Isso. espantar esses tempos Pois ruins que é. a gente está vivendo. Nossa. Ô Fernanda, e das músicas que você, né, gravou, assim, tem alguma que você acha mais especial na sua vida, assim, que você fala, essa é a minha música, assim? É claro que é difícil, é uma pergunta difícil, né? Você faria um top 50 para eleger, Não, mas né? eu acho que tem uma música que é muito importante, que é o Rio 40 Graus. Eu acho que é uma música que ela começou totalmente despretensiosamente, né? Eu, Fausto e o Laufer compusemos ela no momento em que o Rio de Janeiro estava em 92, né? Que eu estava vendo já o funk carioca chegando forte, né? Num reduto que a princípio sempre foi do samba, né? Que eram as favelas do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, eu estava vendo essas mesmas favelas sendo dominadas pelas facções criminosas, né? E subindo um armamento pesado, né? Muita R-15, AK-47. E aí a gente achou que estava na hora de fazer o que a gente chama do nosso hino chapa quente, né? Falar um pouco do Rio de Janeiro de uma outra maneira, né? Falar das contradições, O Rio ainda era, naquele momento, uma cidade muito síntese do Brasil, né? Uma cidade com muita desigualdade, uma cidade muito paradoxal, uma cidade com muito contraste. E eu acho que a gente trouxe um pouco esse sentimento, né? A primeira parte do Rio 40 Graus fala um pouco disso, né? Do pior e do melhor do Brasil, de uma cidade mutante, de uma cidade de cidades misturadas,
com governos camuflados, paralelos, sorrateiros ocultando comando de comando submundo oficial, comando de comando submundo bandidaço, e toda essa vocação para contravenção que o Rio de Janeiro tem também. Depois vem aquele segundo bloco que falava quem é dono desse beco, quem é dono dessa rua, eu quero o meu crachá, né? Assim, tentando falar um pouco sobre o sentimento de pertencimento aqui que o carioca tem em relação ao Rio de Janeiro. E o terceiro blocão, que fala da novidade cultural, da garotada favelada, suburbana, marginal, falava um pouco dessa história do funk carioca, que é a música eletrônica brasileira, tomando conta ali, né, das favelas, junto com o armamento chegando. E aí tem essa sacada genial do Fausto, que é a subuse musical de batucada digital, que é o meio, né, aquela favela metralhando o funk, assim, e tomando de assalto aí a cidade mesmo. E o clipe eu lembro assim, na época, né, 92, eu era, né, ali uma criança, mas eu lembro que aquilo ali passava o tempo todo na televisão, né, e você lá circulando pelas favelas, aí ia pro centro do Rio, e aquilo, né, uma troca de imagens muito rápida, acompanhando o ritmo da música, aquilo era, você sentia tanto na imagem quanto no som, né, aquela vibração, aquela mudança, assim, acho muito, muito incrível, assim. E tem mais, essa letra do Fausto, que é um letrista genial, cara. Sim. Fala de comandos, e nessa época nem se falava, não existia a palavra milícia no Rio de Janeiro, né? Mas já tá nessa música, né? Já tá nessa música. Outro dia me perguntaram se você tivesse que atualizar essa música Rio 40 Graus. Eu falei, olha, ela praticamente não precisa ser atualizada, mas com certeza a gente falaria da milícia, né? Que era uma coisa que dominou realmente aqui o Rio de Janeiro. Mais um segmento da contravenção dominando aqui o Rio de Janeiro, né? Fernando, e ela se liga também com o Veneno da Lata, né? Também faz um paralelo também, colocando nesse mesmo contexto, né? Do contrabando, da maconha, da proibição. Sempre eu acho que de uma maneira bem humorada, né? Às vezes um pouco irônica, mas sempre com swing. Mas o Veneno da Lata fala disso, né? Eu acho que fala um pouco também da maneira que o brasileiro tem, né, de se virar nos 30, né? Da gente, né, do Brasil não ser ouro nem prata, é meio lata, né? Né? E o complexo de vira-lata, e ao mesmo tempo a lata é uma expressão que tem muito significado, né? Tem a lata daqueles caras de rádio da antiga que falavam na latinha, né? Que era o microfone. Tinha coisa da lata ser de boa qualidade, que era a maconha que pintou aí no Rio de Janeiro em 87, né? Aquele verão de 87. E aí eu juntei isso. Eu fiz essa música em Londres com o Will Mowat, que era um inglês que estava produzindo esse disco. E aí eu estava morrendo de saudade do Rio, e aí conversando com ele. Deu uma travadinha agora. Você travou agora na tela, Fernanda. No som. Agora fala aí pra gente ouvir. Não. Parou a voz. Então. Bom. Que pena. Muito legal essas histórias, né, gente? Muito legal. Ela faz a conexão da música com a realidade que está sendo vivida ali no momento, né? E eu acho que... Voltando, pergunta para ela essa questão da censura e se ela teve músicas censuradas ainda. Eu vou falar do disco, vou falar dessa história do disco. Ela está voltando aqui, e vamos pedir mais música para ela cantar. Chegou. Ok. Fernanda? Gente, por que será que acontece isso? Eu não estou entendendo. Eu nem estou mexendo no celular. Então... Agora estamos ouvindo. Geralmente... às vezes, pelo computador, a gente sempre acha que é mais seguro, mas também dá erro no computador, né? E imagina, Fernanda, por as crianças...
Eu tentei Pode aqui falar. no computador, mas dizia que o meu browser não é compatível com esse StreamYard, eu acho, né? Tem que ser Google Chrome, provavelmente. Rubens, Bem, Hum. não, mas a gente está te ouvindo agora. é normal. Rubens, Vale a pena, Não, ô Fernanda, ainda voltando para aquele período do começo dos anos 80, a Blitz, na história da Blitz, tem aquele disco, o primeiro disco que vocês lançaram, e tem uma das coisas mais ridículas que a censura brasileira fez, que o disco vinha com 2 faixas riscadas, né? Depois essas 2 músicas foram lançadas num compacto. Mas eu acho que foi, assim, acho que o canto de cisne da censura brasileira. Mas, assim, o disco vinha com as faixas riscadas, né? A Gillette, né? Uma coisa muito aquilo ridícula. ali... Então, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Aquilo ali foi uma loucura, porque eu não sei exatamente se aquilo ali foi uma decisão, aquela coisa de riscar o disco, eu não sei naquela época de quem foi essa decisão. As músicas foram realmente censuradas por uma bobagem, porque uma falava só que era peru de Natal, entendeu? Era uma bobagem, a outra tinha um palavrão, a outra tinha um puta que pariu, sei lá. Mas a decisão de riscar, eu também achei muito louco, porque inclusive ia estragar a agulha de todo mundo quando chegasse naquela faixa. Gente, não faz sentido nenhum isso, uma doideira. Não, horrível. Horrível. Você chegou a ter problema com a censura em algum do seu trabalho, Fernanda? Não, nunca tive. Ok, legal. Porque ali eu comecei minha carreira solo nos anos 90. E eu acho assim que o que aconteceu, o que eu percebo assim, é que nós jovens nos anos 80, a gente tinha... O rock ficou muito forte, né? A gente se expressava muito pelo rock, né? Com Titãs, Paralamas, Legião, Barão Vermelho, Kid de Abelha, Ultraje, Gangue 90... E quando eu comecei a minha carreira solo, eu quis realmente fazer um trabalho meu, e a minha pegada era muito mais dançante, era muito mais black, não tinha nem tanta uma pegada de rock. E eu também fiz muito questão de botar mais o Brasil no som, sabe? Então, eu acho que teve essa juventude aí, essa geração comigo, que foi Carlinhos Brown, Chico Science, Nação Zumbi, e depois o Rapa, Planet Hemp, foi uma galera que também já trouxe um pouco mais, né, do pandeiro, do tamborim, do misturar, né, o surdo do samba com o bumbo eletrônico e o scratch com maracatu, embolada. Eu acho que a gente fez os anos 90 foram mais misturados, vamos dizer assim, né? Foi. Musicalmente, tem aquela banda maravilhosa, The Fala, que fazia isso também. O Edu trabalhava muito com funk, Educar, genial. Genial, gênio. Genial. Ô, Fernanda, uma coisa que eu gostaria de falar para você. Desculpa, Marcinho, pode falar. Não, pode falar. Pode terminar, depois eu vou. Pode ir. Não, só que você gravou alguns sambas. Eu lembro Hoje, o Amanhã, com o Lenine, e você gravou uma no CD em homenagem à Velha Guarda da Mangueira, com o Nelson Sargento. E você canta samba muito bem. Você é uma tremenda cantora de samba. Então, você fala dos seus pais que tinha samba na sua casa, né? Você nunca pensou em fazer um disco de samba? Já pensei, vou fazer. Com certeza eu vou fazer. Eu adoro samba. E gravei também Aquarela Brasileira, do Silas de Oliveira. Gravei também Não Deixe o Samba Morrer, numa pegada bem mais underground, assim, vamos dizer. Isso. E eu adoro samba. E gravei um samba também super legal do Jovi, que é meu parceiro percussionista, junto com Tomás de Aquino, que é um samba ótimo, que é: sou brasileiro, tô numa boa, o meu sorriso é meu dinheiro, sou poeta e nasci no Rio de Janeiro, sou maneiro e não vejo nada a ninguém. Gosto de samba, futebol, cinema, teatro e boate. Como é que é?
Nem me lembro mais a música toda, mas eu adoro samba, adoro. Legal. Adoro. E você acha que samba... Acho que você Rubens, deve rapidinho. gravar um disco de samba com a sua pegada, assim, com a pegada mais com funk e tal. Porque você manda muito bem cantando samba, viu? Eu gosto também. Todo mundo me cobra esse disco de samba. Eu vou fazer. Aí, ó, Legal. tá vendo? Mais uma cobrança aqui. Não, eu já Uma participei de carteirada vários do... shows. Eu fiz shows já com a Dona Ivone Lara, com o Martinho da Vila, com a Martinalha. A galera sempre me chama, assim. Fiz o songbook do Martinho da Vila, cantando também um samba enredo lindo dele, que é Sonho de um Sonho, que é super legal. Gravei também com a Martinalha um outro samba chamado Os Sertões, que é lindo, marcados pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil. Ó solitário sertão, de sofrimento e solidão. Tem um outro samba ótimo da ilha também que chama Domingo, que é Domingo, colorido pelo sol, as morenas na praia que gingam no samba e no meu futebol. Eu adoro samba, adoro. Adoro Clementina, adoro Clara Nunes, adoro Partido Alto também, acho super legal, adoro Zeca Pagodinho. Tem toda uma pegada, porque o Partido Alto já tem uma pegada meio hip hop, meio black, assim. Isso. Dá para fazer uma mistura legal. Dá. Então, ó, seu próximo trabalho, tá bom? Tá bom. Fernanda, e como é ser a cantora número 1 do Vasco da Gama? Como que é isso? É sensacional, né? O meu avô veio para o Brasil em 46, no auge do Vasco, era o Expresso da Vitória, o time que ganhava tudo. E ele era Sporting em Lisboa. E sempre quando eu vou a Lisboa, eu vou muito, faço show lá, e as pessoas sempre me perguntam: que time que você é aqui, Benfica ou Sporting? Eu falei: eu sou Sporting por causa do meu avô. E aí, meu pai, quando chegou aqui, meu pai, com 14 anos, virou vascaíno, lógico. E desde que eu nasci, o meu pai, super vascaíno, me levava para São Januário e fazia campeonato de botão. E eu sabia todos os nomes dos jogadores de botão, que eram os vascaínos. Então, eu sempre acompanhei o Vasco, sempre fui. E eu me lembro que na escola, e ser vascaíno aqui no Rio era meio, vamos dizer, o Flamengo é que era legal, sabe? Era cool ser Flamengo. E eu era uma menina numa escola pública que era vascaína. Ninguém me zoava pra caramba, mas eu nunca arredei o pé. Foi sempre uma paixão, assim, uma fidelidade. E aí, quando o Vasco caiu para a segunda divisão a primeira vez, nossa, o que eu me empenhei, eu escrevi, até livro eu escrevi, gente. Escrevi livro, fiz show, fiz tudo para os caras, gravamos DVD, fizemos tudo, porque o Vasco realmente é uma paixão na minha vida. Que legal, que ótimo. O futebol e música e literatura são coisas muito ligadas, né? A cultura brasileira, embora ainda faça parte do, né? Há quem acredite que é só futebol, né? É muito maior do que isso, né? E é muito legal. Eu queria pedir, né? Para você cantasse alguma coisa do Amor Geral pra gente, assim, que você escolhesse, assim, até porque já está quase dando uma hora de live, daqui a pouquinho a gente vai encerrar, né? Eu acho que eu posso cantar. Tem uma música que eu acho que é legal a letra, que é o Outro Sim, né? Que fala um pouco disso que a gente está falando, né, hoje, que é outrora, outra vez, outro lar, outro lugar, outra mulher, outro homem. O trem vai para uma outra estação, um outro inverno e lá vem outro verão. Ao outro tanto a ti quanto a mim, um outro bem, um outro amor, outro sim. Não é fácil aceitar alguém e ser aceito pelo outro também. Sempre haverá outra esquina, outra beleza, outro cara, outra mina. Sempre haverá um mané sem noção, um otário querendo atrasar Bolsonaro. Sempre haverá outro dia ensolado e outra noite vadia. Sempre haverá outra chance, outra mão ao alcance, querendo ajudar. Outra favela, novela, outro barraco, buraco, outra cachaça, manguaça em outro bar. Outro marido traído, outra esposa ansiosa, outra amante excitante querendo dar.
outra cabeça, sentença, outro recanto, um encanto, outra viagem, vertigem em outro mar. Outro sentido ou saída, outra maneira ou medida de dar a volta por cima, querendo dar, gente. É isso aí. Muito bom isso. É muito bom. É meio Fernanda, excelente. eu acabei de receber aqui uma notícia, né, do grande jornalista Cláudio Leal, que escreve muito sobre música na Folha de São Paulo, dizendo: Lobão revela que vai regravar Terra de Caetano Veloso e outros clássicos da MPB. Estão na lista as canções de Lobório, Chico Buarque, Luiz Melodia, Aldir Blanc, Fagner, Gilberto Gil e outros. Você faz parte de um movimento contestador, né, dos anos 80, e o Lobão fazia parte desse movimento naquele primeiro momento, e outros grupos, como o Traje a Rigor, que se distanciaram, né, apoiaram inclusive o Bolsonaro, a ultradireita. Como que você vê, né, essas pessoas que estavam naquele momento num movimento crítico, progressista, e agora enveredaram por essa onda ultradireitista e obscurantista? Vocês estão me ouvindo? Sim. Bem. Olha, para falar a verdade, eu não sei o quanto o Lobão e o Roger eram exatamente caras muito contestatórios assim, politicamente. Eu acho que eles eram mais irreverentes. Eu acho que eles trabalhavam mais com a irreverência, né? Tinham muito. O Roger, especialmente, era um cara muito bem-humorado, né? E muito irreverente, né? As letras do ultraje e tal. E o Lobão sempre foi um cara assim que gostava de causar, né? Mais do que exatamente ele era um cara muito contestador. Eu nunca soube muito a posição política do Lobão e do Roger, para falar a verdade, naquele momento, naqueles anos 80, na época da distensão, na época, o que eles achavam da ditadura, o que eles achavam, né, da abertura política, o que eles... Eu nunca soube direito, eu acho que nunca eles expressaram... Eu, pelo menos, não me lembro de ver Lobão e Roger falando muito politicamente. Eles mais atacavam coisas e causavam, assim, especialmente o Lobão. Mas eu não consigo entender, quer dizer, eu respeito, né, porque a gente tem que respeitar a oposição, né, o posicionamento das pessoas e tal, mas sinceramente, eu não consigo entender como alguém pode apoiar o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro, especialmente, que não é só o Bolsonaro, né, é tudo que está em volta, né, é um projeto onde trazem um pensamento muito, muito, muito retrógrado, né? Muito ao contrário do que a gente estava, do que a humanidade está precisando andar, né? Então, assim, toda a pauta esquerdista, né? Eu acho que especialmente a gente viveu isso muito, né? Com a queda do Muro de Berlim e com esse novo capitalismo, né, que aconteceu, que especialmente o capitalismo financeiro, né, a partir dos anos 80, que parece parece uma coisa meio cíclica, né? Quando a sociedade está libertária, como foi, né, os hippies e tal, uma coisa, os jovens, né, se libertando, aí vem os yuppies nos anos 80, né? Aqueles garotos de 20 e poucos anos dizendo que que o objetivo da vida deles era chegar até 30 anos de idade com $1 milhão. E aí aquele boom de Wall Street, aí você vê todo um movimento de grana e do mercado financeiro acontecendo forte, e aí vem tudo junto, né? Todas as pautas humanistas, aí vai tudo para a coisa do individual, ninguém está pouco se fudendo com o coletivo. E aí eu acho que a esquerda, então, teve que trazer de volta uma pauta que eu acho que é super interessante, que é exatamente, né, contra a homofobia, tendo um olhar um pouco mais claro para as minorias, né? Contra a homofobia, contra o racismo, contra a violência contra a mulher, que na verdade é de afeto, e que eu acho que é super importante assim, para a gente. Então, ser de esquerda, teve uma época até as pessoas ficavam falando, não tem mais essa de esquerda e direita, não tem mais essa. Mas, na verdade, para mim, ser de esquerda
é isso. É assim, primeiro, você lutar por uma justiça social, né? Por uma condição, por uma possibilidade de oportunidades iguais, né? E quando a gente fala de oportunidades iguais, a gente está falando contra o preconceito, né? Contra o racismo estrutural, contra o machismo estrutural. Isso eu acho que é fundamental. Então, eu não entendo uma pessoa que trabalha com arte, né? Com sensibilidade, com subjetividade, e com, na verdade, no fundo, a grande inspiração é o homem em sociedade, né? É a alma humana. Eu acho difícil de compreender. Não entendo muito o que leva, né, um artista como o Lobão, que tem seu talento, né, o Roger também super talentoso, a embarcar naquela furada, que eu acho que até eles já desembarcaram, nem sei direito como é que está agora. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro é o retrocesso civilizatório do Brasil, como você explicou muito bem. Rubens? Oi. Não, eu concordo inteiramente com a Fernanda. Assim, o Lobão é um cara confuso, gosta de causar, gosta de falar mal de vários artistas, Caetano, Chico, Gil. Ele tem coisas boas, eu gosto de muita coisa que ele fez. Eu adorava o Traje a Rigor, adorava. Mas assim, o Roger sempre foi um cara de direita. E assim, eu achei esse cúmulo, assim, uma coisa inacreditável. Ele foi no hospital quando visitar o Bolsonaro, posou com o Bolsonaro, e ele continua bolsonarista porque eu acompanho ele no Facebook. Eu faço das suas palavras as minhas palavras. Eu não consigo entender como alguém lúcido, culto, pode embarcar nessa, entendeu? Porque o Bolsonaro é tudo de ruim. O governo Bolsonaro investe contra a cultura, contra a educação, contra o meio ambiente, é homofóbico, é machista, defendeu a tortura, é uma coisa que não dá para entender. Mas, enfim, né? Eu acho que tem uma galera que fica dizendo que, na verdade, eu acho que também tem que se fazer uma autocrítica, sem justificar, tá? Mas o Bolsonaro também está aí porque muita gente votou contra o PT, né? Tinha muita gente que votou que nem sabia direito se era Bolsonaro, se não era Bolsonaro. O cara podia se chamar Joaquim, contanto que fosse contra o PT. Isso. Então, eu acho também que existe aí um importante movimento assim do PT de fazer uma autocrítica que tem que ser feita e que... Porque isso tirou um pouco do trilho, né? A esquerda brasileira. Então, perfeito. Nos jogou nesse abismo. Jogou aí nesse abismo. E muita gente também que, né, que é a favor da política liberal, né? É a favor de Paulo Guedes. Eu também não entendo isso, mas vai entender, né? Tem gente que é a favor do mercado, que acha que o Estado pesado, que o Estado é um elefante branco. Só que as pessoas têm que entender que, no final das contas, empresa não é nação. Na hora do vamos ver, né, a gente precisa do Estado criando políticas públicas que vai proteger aí o cidadão e se tornar uma nação, a gente vai ter aí simbolismos também e coisas simbólicas da nossa cultura, da nossa identidade, né, que empresa nenhuma vai, né, tá pouco se lixando para isso. Então, essa coisa de cultura do mercado é muito bonitinho lá na Bolsa de Valores, mas quando tem uma pandemia como essa, que a gente precisa ter um SUS forte, que a gente precisa ter, né, uma política... Fora que a gente paga muito imposto, e cadê a gente não entregam, né? A gente precisa que entreguem esse imposto que a gente paga. Porque neguinho lá fora paga, sei lá, 30%, 40% de imposto, mas também neguinho está na escola pública, está no hospital público, né, está com transporte de graça. Então, eu acho que, na verdade, é complicado o negócio de política aqui, porque, ao mesmo tempo, o Estado tem uma coisa burocrática, gigante, dinossáurica, que atrapalha a agilidade das coisas, e tem muita gente roubando, e sempre teve nas estruturas e no sistema. Então, é um negócio que tem que ir aos pouquinhos mesmo, eu acho, atualizando ali o Congresso Nacional, trazendo jovens, trazendo outras cabeças, e as coisas irem se transformando aos poucos no Brasil. Eu acho, assim, a minha única esperança é que do caos, como a gente está vivendo, surja realmente, né, a gente aí
percebendo e a gente saindo dessa para construir uma transformação mais bacana para o Brasil, porque eu acho que o Brasil não merece. O Brasil é um país incrível, né, com tantas possibilidades aí econômicas, culturais, e uma beleza maravilhosa, um país tropical, bom de se viver. A gente tem, né, sol aí, 12 horas, vive num lugar que tem 6 meses de inverno, 6 meses de verão, aquela loucura, né, que deve ser morar num país como esse, gelado. Vai morar no Canadá para aguentar 4 meses de 40 graus abaixo de zero. Não é mole, não, gente. A gente tem coco, a gente tem manga, a gente tem abacate, né? Fernanda, você me lembrou uma frase do Nietzsche: e do caos nascerá uma estrela. E dizer que você tem razão, porque os neoliberais, os defensores do mercado sumiram agora na pandemia, né? Porque o mercado não vai resolver, o mercado não socorre ninguém, quem está socorrendo é o Estado, é o SUS, é a escola pública, é a assistência social. Então, nós vamos precisar muito, e já estamos precisando do Estado agora e no pós-pandemia também. A gente vai ter que ter renda básica emergencial para o povo brasileiro e não vai ser o mercado que vai dar, é o Estado. O Estado, ele é constituído pelo povo brasileiro, com o dinheiro dos nossos impostos. Então, nós temos que nos apoderar do Estado e canalizar a riqueza do Estado brasileiro, o povo brasileiro que produz toda a riqueza do nosso país. Márcio... E é muito louco, porque assim, as pessoas não se dão conta de que essas pessoas que estão no poder estão trabalhando para a gente. Exatamente. Então, assim, Exatamente. o brasileiro às vezes acha que aquele político, que a gente tem que ficar amém para o político, que ele é não sei o que. Não, gente, eles estão trabalhando para a gente. A gente é que tem que dizer o que a gente quer e os caras têm que trabalhar para a gente. Agora, a gente chegou numa situação na pandemia que outro dia saiu uma notícia que, sei lá, os bilionários ficaram mais bilionários, né? E a população cada vez pior. Eu li outro dia também uma matéria que tem 67 pessoas físicas no mundo, tem a mesma quantidade de dinheiro que 3,5 bilhões das pessoas do planeta Terra. Não dá. Nem na época de rei e rainha do feudalismo, sabe? Não dá. Isso para mim não dá. Tá certo. E aí, né, queria já fazer um agradecimento aqui à participação, né, de todos aqui, do professor Carlos Gianazzi, do vereador Celso Gianazzi, do jornalista Rubens K., né, e também da Fernanda Abreu, que nos deu essa hora aqui, né, com muita cultura, com muita informação, né, com a sua opinião, né, com um pouco da sua história. Queria agradecer imensamente. Queria dizer também que ainda esse bate-papo vai acontecer ao vivo, né, numa escola pública que era inicialmente, né? Eu quero muito. Eu fiz um ano passado, acho que foi ano passado, ano retrasado, eu fiz um circuito nos céus aí em São Paulo. Fiz 10 shows. Foi muito legal, foi muito bom. A galera toda compareceu, foi lotado todos os dias. Eu adoro apresentar o meu trabalho e conhecer as pessoas aqui no Rio, nas favelas, em São Paulo também, na periferia. Eu acho porque é uma música que é muito potente para mim, então ela me alimenta, né? Eu acho incrível, assim, todo o hip hop que São Paulo criou, né, ali no começo dos anos 90, que tem uma potência gigante, né? E o funk carioca também, independente de qualquer coisa, né? Porque tem essa história do funk que as pessoas reclamam muito e ficam, ai, que a letra é isso, ai, porque não sei o que é pobre de melodia, que não sei o quê. E, na verdade, eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de ter essa empatia, né? Com uma cultura que é produzida na favela, por preto, por pobre, por favelado. Então, aquela elite brasileira que fala, ai, sabe, essa gente... E, na verdade, quando chega lá na festa, está dançando, né? Atravessa os condomínios fechados, atravessa tudo e dança. Mas, na hora, né, o Brasil, a gente ainda precisa evoluir bastante aí, especialmente, eu acho que nessa questão da empatia, e que esse governo conseguiu andar para trás e muito, assim, ele todos os dias nos mostra o que é não ter empatia. Então, eu acho que isso é um desserviço, assim,
em relação à educação, em relação à alma humana, ao afeto, tudo. Eu acho... Mas vamos sair 100 anos dessa. depois, 100 anos depois, né, quase 100 anos depois do que o Gilberto Freire falou lá, o Sérgio Buarque, do Brasil Cordial, já a gente está no século que não existe mais Brasil Cordial, né? Não somos mais brasileiros, né, que finge a educação, não somos. Não somos. E eu digo mais, aqui no Rio também, eu tenho falado um pouco isso, essa história da malandragem, isso também não é uma coisa que a gente tem que abandonar aqui no Rio, sabe? Essa coisa de, sabe, a gente é malandro. Não é legal. Uma coisa é você ter jogo de cintura na vida, é você conseguir ter habilidade para conseguir sobreviver, né, dos obstáculos da vida. Outra coisa é ser malandro e querer se dar bem em cima dos outros. Isso é uma coisa que não é legal. Então, assim, aqui no Rio teve as Olimpíadas, o coco que você bebia na praia era R$4. Aí chegou na hora das Olimpíadas, o coco era 7. Então, tipo assim, é o tipo da coisa que não leva a gente a nada, entendeu? Eu odeio isso, essa história de que a gente quer malandragem. Eu acho que tem que abandonar esse negócio da malandragem, gente. Sim. Bom, enfim, queria agradecer imensamente mais uma vez. Muito obrigado por participar. Agradecer a todos que estão acompanhando aqui, né, que mandaram muitas mensagens. Eu lembrei de mensagens que vieram também de pessoas que não estavam conseguindo mandar pelo chat, não sei por qual razão. O Jefferson, que é uma pessoa conhecida por todos nós aqui, do Carlos, do Celso, do Rubens, falou que o primeiro show que ele foi na vida dele foi um show seu e você entregou em 1982, eu acho, agora a data não me lembro, que ele me colocou aqui, escreveu, e que você entregou uma rosa para ele. Então, a primeira vez que ele foi a um show, legal. Você entregou uma rosa para ele na mão. Uma de Roberto Carlos. Pois é. Então, gente, a gente precisa, quando acabar essa quarentena, a gente precisa se encontrar e ir para um bar, tomar um chopp e conversar. Bora. Será um prazer. Márcio, vai terminar com uma música para a gente fechar. Por favor, eu vou recitar um poema para fechar, e depois passo a palavra para o Celso, para o Carlos, para o Rubens fazerem as considerações finais, e depois, claro, para a Fernanda fazer suas considerações e também encerrar, tá? Então, eu vou ler um poema aqui que se chama O que odeio. O que mais odeio em ti é o amor, porque quanto mais me afasto, mais saudade sinto. Quanto mais me aproximo, menos quero sair. A culpa é de teu sorriso. Sim, esse imenso e largo riso que cativa qualquer um que está ao teu lado. Um sorriso teu alegra legiões. Se não for isso, a culpa só pode ser de tuas mãos, macias como plumas e ternas como a aurora. Não gosto quando me tocas, porque assim tocando prendo-me, e sinto mais vontade de ser tocado, mas tu te vais sem ao menos dizer adeus. Perco a paz quando me olhas, e teus olhos cheios de infinito enchem-me de desejo. E aqui faço um apelo, de joelhos, mata-me se quiseres, só não me deixes sem teus olhos, tuas mãos, teu sorriso e teu amor, pois assim, certamente eu morreria. Obrigado a todas e todos que acompanharam. Passa a palavra para o Celso. Celso, suas considerações. As considerações finais, eu só vou agradecer a Fernanda Abreu por estar aqui com a gente, contar as histórias que ela conta, e isso a gente não vê em lugar nenhum, né? As histórias das músicas, fazendo a correlação com o momento que a gente vive no nosso país. Muito legal, muito importante. E, Fernanda, gostei da sua música Outro Sim, nos remete ao Ele Não, né? Então, muito legal, muito, não é? Muito rica, é muito rico esse seu debate aqui com as pessoas, estão todas elas muito alegres, muito satisfeitas aqui, mandando muitas mensagens para você, né, da sua música, da sua carreira, da sua história e da sua consciência política, né, da sua sua crítica da realidade que nós vivemos no nosso Brasil. Então, agradeço muito demais a sua presença, Márcio, Rubens e Carlos também, obrigado pela participação aqui. Passo para o Rubens.
Ah, Para olha, mim, Fernanda, primeiro, Rubens, deixa eu falar, daí o Rubens, que é o nosso musical aqui. Fernanda, olha, só tenho que agradecer a sua participação aqui nas nossas redes sociais, em nome dos nossos mandatos e dos nossos seguidores nas nossas páginas, e ficou muito claro para nós o quanto você é coerente entre o seu discurso, a sua música e a sua prática, de uma coerência, de uma firmeza política, ideológica e musical, assim, sem precedentes na música popular brasileira. Pouquíssimas pessoas, eu diria, que têm essa firmeza que você tem. Então, nós te amamos cada vez mais. Muito obrigado. Foi uma honra tê-la aqui. Gratidão. Obrigada. olha, Fernanda, eu sempre acompanhei o seu trabalho, desde a Blitz, depois o seu trabalho solo dançante maravilhoso, atemporal. Hoje eu reouvi o disco de 30 anos atrás, ele tem uma sonoridade maravilhosa, o tempo não passa para ele. E aí hoje também descobri que você é uma excelente DJ, porque você fazia uma seleção maravilhosa lá quando você era adolescente. E você também é uma grande comentarista política. E uma coisa bacana, não é só estética, você tem muita ética, sabe, em relação às coisas do Brasil. E aguardo ansiosamente seu disco de samba, viu? Tá bom. Uma honra falar com você. Bom, gente, eu queria agradecer a todos vocês, Carlos, Celso, Rubem, Márcio. Foi um prazer estar aqui. Como eu falei para vocês, quero que a gente se encontre pessoalmente, vamos trocar uma ideia. Eu acho que a gente pincelou aqui várias ideias, mas a gente pode aprofundar. Quero ouvir mais vocês e aí a gente também. vai tocar, viu, Fernanda? Oi? Aí a gente vai fazer um som com você, ó. Então, para terminar, eu vou escolher, por causa do Rubem, vou escolher um samba para a gente terminar. Aê. Aê. A cigana leu meu destino, eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem zodiacal, o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá nos acontecer? O nosso destino será como o brasileiro quiser. Gente, alô, consciência, vamos nessa. Beijo para vocês. Gente, obrigado, Fernanda Abreu. Boa noite. Obrigado, Fernanda. Beijão. Obrigado. Beijo, amor geral para vocês. Beijo. Geral, amor geral. Muito bem. Deixa eu desligar.